Irmãos, boa noite, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Quero lembrá-los que estamos em transmissão simultânea, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Você pode compartilhar o link com mais alguém, convidando um amigo, um vizinho, para também celebrar conosco. Vamos orar? Vamos iniciar nossa reunião nessa noite. Vamos falar com Deus, agradecer ao Rei por mais um dia de vida que Ele nos concede, por tudo aquilo que já aconteceu no decorrer deste dia. Pedir para essa oração a nossa irmã Dona Teresa, que nos eleve a Deus em oração, agradecendo pela chuva que cai. Hoje é um dia muito chuvoso aqui em São Paulo, muito chuvoso, e alguns lugares têm passado por inundações, etc. Vamos clamar ao Salvador por isso também. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor Jesus Cristo, por mais essa noite que estamos aqui em oração, nesse estudo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor Jesus Cristo, por nós estamos aqui mais nessa noite, para ouvir mais da Tua Palavra, aprender mais de Ti, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, pela nossa vida, pela vida de cada um que estamos aqui, pela vida daqueles que também estão assistindo nas transmissões. Obrigado pela vida do pastor, Senhor, que o Senhor Jesus Cristo ilumine, o Espírito Santo dê uma palavra para ele, para que nós possamos sair daqui edificados da sua palavra, Senhor. Obrigado por essa noite, por mais esse dia chuvoso, que nós estávamos precisando de chuva, né, Senhor? Muito obrigado, Senhor Jesus, por todo o tempo. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pela nossa vida, nossa saúde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia, livro dos Provérbios, capítulo 15. Provérbios, capítulo 15. No capítulo 15, nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 11. Capítulo 15, do versículo 8 ao versículo 11. Livro dos Provérbios, 15, de 8 a 11. Nos diz assim: o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do perverso é abominação ao Senhor, mas este ama o que segue a justiça. Disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. O além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Que coisa boa, irmão, saber que Deus conhece todas as coisas, tem o controle sobre a criação e conhece detalhadamente cada um de seus filhos, conhece o coração de cada um, e muito mais do que isso, a Bíblia diz que é Ele mesmo que aplica a justiça. Que Ele nos ajude diante deste desafio. Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto, Provérbios 15, tá bom? Nós vamos louvar ao Senhor. Convido a nossa irmã Lília a celebrar o Salvador juntamente conosco. Vamos juntos, irmãos, render graças ao Rei dos Reis. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos colocar em pé para nós estar louvando ao nome do Senhor com duas canções. Vamos cantar Porque Ele Vive e Teu Santo Nome. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado
encarnado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Teu santo nome. Todos teu santo nome, todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Amém. Irmãos, no texto que nós lemos, o Salmo de número 15, o salmista, a partir do versículo 8, ele diz: a oração dos retos é o contentamento do Deus Criador. Ele diz no versículo 9: Deus ama quem segue a justiça. No versículo 10: a disciplina rigorosa há para aquele que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. E aí ele diz no versículo 11: o além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. E é nessa certeza que nós vamos clamar ao Deus Criador, pedir a Ele, rogar a Ele. Então nós quero aqui, irmãos, dar um registro. Nós clamamos por alguns meses pela vida da Kátia. A Kátia estava com uma gravidez de risco,
E os médicos disseram no início do ano que a gravidez dela duraria 1 mês, no máximo 2 meses. Seria o tempo da gravidez da vida da Kátia. E quando nós soubemos, nós falamos para ela que nós íamos clamar ao Deus Criador, que a palavra final vem do Rei. Então ela entrou no 3º mês, no 4º mês, no 5º mês, e assim sucessivamente, tá certo? E nós queremos, e aí quando foi na semana passada, há 2 semanas ela mencionou: pastor, a criança pode nascer a qualquer momento. E na última terça-feira, irmãos, nasceu o garotinho Bento, e nasceu cheio de saúde. Então nós queremos agradecer a você que orou pela vida desse menino, tá certo? E a nossa oração é que esse menino traga alegria não apenas à casa da Kátia, mas que seja um instrumento nas mãos do Rei, tá bom? Então nós vamos agradecer a Deus por isso. Quando o salmista diz assim, que todos os nossos dias estão escritos quando nenhum deles sequer havia ainda. Como Deus é bom. Então nós vamos, irmãos, clamar, agradecer a Deus por esse milagre. Então o Bento é sobrinho do Fábio, da Edna, tá bom? Então vamos agradecer a Deus por essa criança, tá certo? Louvar a Deus por essa dádiva, tá bom? Vamos também, irmãos, clamar por aqueles que estão enfermos. Nós temos orado pela vida do senhor José, o pai da Nilza, da Jailde, das meninas. Então vamos rogar. O senhor José na semana passada não sentiu-se bem, então a Marleide tinha mencionado, mas graças a Deus ele foi para o hospital, já recebeu alta, está em casa, mas o tratamento dele é bem delicado, tal como o da senhora Joana. Ambos estão enfrentando a luta contra o câncer, tá bom? Vamos clamar por estes queridos. Quero aqui também lembrar da saúde do reverendo Justino, então vamos clamar pela vida dele, rogar ao Salvador. Vamos também, irmãos, lembrar de interceder por aqueles que estão fazendo provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Ocorreu no domingo passado e a segunda parte é no próximo domingo. No final deste mês também haverá o exame do ENAD, tá certo? Então muitas pessoas estão inseridas no exame do ENAD, especialmente aqueles que estão nas universidades em cursos de licenciatura, né? O ENAD agora vai ser anual para as licenciaturas, então vamos clamar a Deus por isso também, rogar por aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão estudando, para que Deus sustente e fortaleça. Clamar por aqueles que estão desempregados, aqueles que estão em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Vamos clamar por estes queridos também. Vamos orar, irmãos, pela vida do Leandro. Temos clamado pela vida dele, por uma nova porta de trabalho. Temos clamado também pela vida do seu pai, senhor Fernando, que também enfrenta uma batalha contra o câncer. Temos também lembrado da vida do irmão da missionária Suzana. A missionária Suzana mencionou agora no final da tarde a respeito do seu irmão Frederico, e ela diz: queridos, o Frederico acabou de entrar no centro cirúrgico para fazer uma aplicação de medicação na região da medula, da espinha e da coluna. Então ele passou por aquela anestesia RAC, e tendo mais informações eu menciono, mas ele tem reagido bem ao tratamento quimioterápico. Então Frederico também tem enfrentado um câncer, tá bom? O irmão da missionária Suzana. Então vamos clamar, irmãos, por estes queridos, pedir a Deus que estenda a mão de graça, de poder sobre cada uma destas vidas. Temos também lembrado ali do Campo dos Pimentas, o campo presbiterial, para que Deus abençoe aquela região, que as pessoas ali possam também ouvir das boas novas do Salvador. Além desses pedidos, tem mais algum outro? Aldo? Então, irmãos, nosso irmão Aldo está mencionando aqui do seu irmão Alexandre, está hospitalizado, foi diagnosticado com pedras nos rins e agora aguarda o parecer final do médico para saber como será feito a retirada dessas pedras.
tá certo? Vamos clamar pela vida dele, pedir que Deus o abençoe nesse momento tão desafiador, tá certo? Entre a turma que está fazendo o Enem, lembra aqui também do Jonathan. Jonathan é um destes que está prestando ali as provas do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, tá bom? Certo. Sim. Minha irmã. Correto. Amém. Amém, amém. Irmãos, a irmã Cacilda está mencionando sobre a senhora Joana. A senhora Joana tem enfrentado uma batalha gigantesca. 20 anos, né, irmã Cacilda? Aparece um nódulo, ele é tratado, depois ele reaparece em outro lugar, e assim sucessivamente. E agora ela emagreceu bastante, está bem debilitada, tem oxigênio em casa, mas o de casa é um pouco fraco. E aí desde sexta-feira ela foi para o hospital, o oxigênio do hospital, a potência é melhor, e aí o maquinário, etc. E aí ela chegou na sexta-feira, ficou de sexta até segunda-feira sentada em uma maca, esperando uma vaga. Essa vaga surgiu na segunda-feira à noite, né? Mas graças a Deus ela está em paz, agradece as orações e descansa na boa mão do Criador, tá bom? Que coisa boa ouvir esse testemunho, dona Cacilda. Louvado seja Deus por isso, e vamos continuar clamando, irmãos, pela vida da senhora Joana, para que o Deus que traz alívio e consolo no leito, derrame alívio e consolo na vida dela, ali no leito. Pastor Justino. Pastor Justino foi diagnosticado com câncer na tireoide. No próximo domingo nós estaremos ali também para comunicar à igreja, para explicar como será feito o tratamento, tá bom? E lembrar, irmãos, que graças a Deus, antes de ontem nós recebemos uma notícia, né? Uma das sobrinhas do pastor Justino é médica no estado da Bahia, e ela então passou os exames para o oncologista, amiga dela lá no hospital, e a oncologista disse: olha, 100% a chance de cura. Esse tipo de câncer ele fica localizado nas glândulas, e no procedimento cirúrgico é retirado completamente. Então dia 29 agora ele passa por um cirurgião, e aí o cirurgião vai estabelecer qual o próximo passo. Tudo indica que entre dezembro e janeiro ocorra o procedimento cirúrgico, mas a médica foi bem clara: não pare nada, continue fazendo tudo que o senhor faz, continue exercendo as mesmas coisas, porque se parar e começar a pensar nisso, fica ruim a causa, tá certo? Então nosso povo tem orado, tem clamado ao Deus Criador por esta causa. Graças a Deus ele está em paz, e temos rogado ao Criador para que cumpra a boa, agradável e perfeita vontade dele, tá bom, irmãos? Então vamos clamar a Deus por isso, por essa causa também relacionada ao câncer, tá bom? Mais alguma causa? Ô garotinho, certo. Então o Brian está mencionando aqui, pedindo oração pela vida da sua mãe, dor no ouvido, e que na sexta-feira ela vai fazer exame. Correto. Vamos orar, irmãos, pela vida da Rose, vamos clamar ao Salvador. Ore aí onde você está, agradeça a Deus por esse milagre na vida do Bento. Esse garotinho foi fruto de um milagre do Deus da vida, um milagre do Criador. Derrubou todo e qualquer diagnóstico humano. Agradeça a Deus por esse milagre. Agradeça a Deus ali pelo tratamento do Frederico,
Deus tem guardado a vida daquele homem, que acima de tudo ele conheça a Cristo, o poder do seu amor. Clame pela vida do senhor José, do senhor Fernando, da senhora Joana, do reverendo Justino. Clame a Deus também pela vida do senhor Alexandre, que agora escuta a opinião do médico sobre essas pedras nos rins. Temos clamado também pelo senhor Alfim, que vai voltar no especialista, fez já os exames. Clame a Deus pela vida da nossa irmã Rose, tem sentido incômodo no ouvido, na próxima sexta-feira fará exames. Clame ao Rei por aqueles que estão trabalhando, que estão estudando nesse momento, por aqueles que estão desempregados em busca de uma recolocação no mercado. Clame ao Salvador por aqueles que estão fazendo provas no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, pela vida do nosso irmão Jonathan, para que Deus o abençoe nestas tarefas dos vestibulares, mês de novembro, dezembro. Clame ao Salvador por esse dia onde tanta chuva tem caído no estado de São Paulo, na região metropolitana. Louve a Deus por isso, mas ao mesmo tempo clame. Muitos dos municípios estão com áreas de alagamento. Peça a Deus por essas vidas. Clame também ali pela região dos Pimentas, pelo campo presbiterial ali, pelos evangelistas, para que Deus guarde e use com poder, com graça, guiando cada uma daquelas vidas que reside ali naquela região. Ore ao Criador, pedir para essa oração, nosso irmão evangelista Josué, que clame a Deus por essas causas, por esses motivos, rogando ao Salvador. Senhor, meu Deus, meu Pai, santo Tu és, Senhor, Tu és o nosso Deus, o nosso auxílio, Pai. Tu és digno de toda honra, de toda glória, Pai. A Tua vontade é que prevalece em tudo que existe, Senhor, e nós louvamos o Teu nome, porque Tu és grandioso, Pai. Nós rogamos a Ti, nós Te pedimos pela vida do Brian, Senhor, que vai fazer exame de sangue, que o Senhor possa guardar ele, proteger ele, Senhor, direcionar ele segundo a Tua vontade. A mãe dele, Senhor, também, que o Senhor possa restaurar a saúde dela, Pai. Agradecemos, Senhor, pela vida dessa criança que veio ao mundo, Senhor, com saúde, fortalecida, Senhor, que o Senhor possa abençoar, que ela possa desenvolver ainda mais, Senhor. E agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na vida dessa criança, Pai. Te pedimos pela vida do reverendo Justino, Senhor, abençoe a vida dele. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado dele, Senhor. Obrigado porque não é algo tão complicado como a médica já repassou, Senhor, e graças a Deus o Senhor vai direcionar segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, Senhor. Agradecemos, Senhor, te pedimos pelo o presbítero Aldo, Senhor, o irmão dele, que o Senhor abençoe, Pai, em nome de Jesus, restaure a saúde, Pai. Todos os pedidos, Senhor, que o Senhor possa atender cada um segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Nós confiamos em Ti, descansamos em Ti, Senhor. Te pedimos a igreja lá, o campo lá nos Pimentas, Senhor, que o Senhor abençoe, que pessoas possam ser transformadas pelo Teu Evangelho naquele local, Senhor, que a Tua igreja possa se estabelecer naquele local para a honra e glória do Teu nome, Pai. Agradecemos por tudo, Senhor, te pedimos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Queridos, abra sua Bíblia, o Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5 e depois do 14 ao 16. Judas Iscariotes. Quando alguém começa bem e termina mal a caminhada da vida. Você provavelmente já conheceu ou conhece alguém assim. A pessoa começou bem
e terminou mal. Na Bíblia, aliás, há pelo menos alguns grupos. Há aqueles que começaram pessimamente e terminaram bem. Há aqueles que começaram mal e terminaram mal. Há outros que começaram bem e terminaram bem. Judas se encaixa entre aqueles que começaram bem, mas que terminaram de maneira péssima a caminhada. Mateus capítulo 26, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Nos diz assim, irmãos: tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Agora versículos 14, 15 e 16. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Até o versículo 16, irmãos. Queridos, poderia haver reputação pior do que a de Judas Iscariotes? Aliás, esse é um dos nomes que mais caiu em desuso. Dificilmente você escuta alguém nomear alguém de Judas. Dificilmente. É um nome que você pode fazer o registro, é acessível, porém caiu em descrédito. Via de regra, não é um nome tão usual. Sobretudo porque o relato do personagem, do qual tem esse nome, apresenta uma jornada extremamente pesada, não tão boa, ainda que ele tenha começado bem. E aí uma coisa interessante: poderia haver loucura maior do que a de alguém que conviveu com o rei da vida simplesmente ignorar. De fato, irmãos, bem poucos na história cristã tiveram um início tão promissor e ao mesmo tempo percorrer uma queda tão vertiginosa. Esse é o exemplo de alguém que pôs tudo a perder por se prender a valores errados. Teve nas mãos a dádiva de viver na luz, mas a sua vida percorreu o caminho da escuridão. A história de Judas nos faz alguns lembretes. Um lembrete da apostasia, um lembrete da insanidade daqueles que se voltam contra a verdade divina, um lembrete de alguém que prefere uma mentira atolado no pecado do que buscar a verdade do Deus libertador. E a tragédia permanece como uma advertência, como um recado aos seguidores de Jesus que persistem em trilhar um caminho diferente deste mundo, um caminho que paira sobre a mão do rei em detrimento da busca exacerbada por coisas. O texto que nós lemos chama-nos muito a atenção, porque a Bíblia faz um grande contraste. Se de um lado menciona a estrutura da elite política que se reúne e eles têm um alvo: prender Jesus e crucificá-lo. E é interessante isso que a Escritura nos menciona, porque sucessivamente apresenta neste contexto a vida de Judas Iscariotes, e ele é posto num grande contraste. Quem era Judas? Quem era esse indivíduo? Ele era filho de Simão, que também era chamado Iscariotes. Iscariotes, aliás, irmãos, significa homem de Queriote.
homem de Queriote. Era uma pequena cidade na Judéia, a mais ou menos uns 37 quilômetros de distância ao sul de Jerusalém. Portanto, Judas não era um galileu como os outros discípulos, e fica bem claro que ele também não teve qualquer interesse espiritual em Jesus, mas ele foi atraído ao rei porque ele esperava que Jesus o tornasse um poderoso líder, talvez uma poderosa autoridade política, provavelmente. E ele tinha em visto um grande potencial para o poder, para a riqueza, para o prestígio. Era isso que no fundo ele almejava. Ele tinha visto um grande potencial para isso. E aí ele disse: eu vou me associar a Jesus. Jesus que cura, Jesus que transforma, Jesus que faz cego enxergar, que faz surdo ouvir, que faz paralítico andar. Provavelmente ele tem reservado alguma coisa para mim, e quem sabe eu não vou também me tornar poderoso e com muito prestígio. Porém, Jesus sabia como era Judas. Desde o início, ele era aquele que o trairia, para que a Escritura e o plano da salvação fossem cumpridos. E aí, irmãos, uma coisa que nos chama muito a atenção é que Jesus, que é onisciente, conhece todas as coisas, que é onipotente, cujo poder não tem limites, que é onipresente, está em todo lugar, mesmo conhecendo o coração de Judas, e o sábio diz lá em Provérbios 15, que Deus conhece tanto o abismo quanto o além, e assim ele conhece o coração dos filhos dos homens. Conhecendo Judas, ainda assim ele oferece uma oportunidade. Mas há uma coisa que nos chama a atenção, irmãos, é que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Roma, no capítulo 8, versículo 9, ele vai dizer assim: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é deles. E aí nós vamos observar em Judas uma alma perversa, uma alma perturbada. Essa é a expressão que, quando nós olhamos para a vida de Judas, que grande privilégio foi concedido a esse homem. Pensem comigo, o Senhor Jesus Cristo chama para ele servir no seu reino, para ele fazer parte da escola dos 12, e nós não devemos duvidar que Deus lhe tenha de fato oferecido essa oportunidade. Apesar de Cristo ser onisciente, ele nunca negou a Judas uma oportunidade de desfrutar de uma nova vida. Aliás, no início de Judas, nós vamos observar alguns sinais que aparentava ser um discípulo de Jesus, tendo todas as possibilidades de ser um morador do céu, tal como os demais discípulos. E aí, irmãos, nós estamos no capítulo 26, deixa a sua Bíblia marcada aí. Observem alguns relatos da vida de Judas, e veja como isso chama a nossa atenção. Volte um pouquinho no capítulo 10, Mateus capítulo 10. No capítulo 10, a Bíblia diz que Judas deixou tudo para se tornar um discípulo do mestre. Olha que cena interessante e bonita. Capítulo 10, os 4 primeiros versículos. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André seu irmão, Tiago filho de Zebedeu e João seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus o publicano, Tiago filho de Alfeu e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Vejam, Judas é parte de alguém que deixou tudo para se tornar um discípulo do mestre. Segunda questão: Judas anda por 3 anos lado a lado com Jesus, tornando-se seu amigo. Por 3 anos Judas conviveu com o mestre, lado a lado,
vendo o mestre realizar maravilhas, observando a maneira que o mestre tratava da dor humana. Por isso, irmãos, que milagre não define a fé de ninguém. Ah, pastor, no dia que eu ver um milagre, eu vou ter mais fé. O povo viu o mar vermelho se abrir, passaram a pé enxuto, o exército de Faraó vinha atrás. Moisés, Deus diz: pode dar ordem, o mar vai se fechar, o exército é morto. O povo atravessa a pé enxuto, no deserto começa a murmurar, está com sede, está com fome. Deus manda o maná, faz a água jorrar e o povo continua rebelde. Milagre não define a fé de ninguém. Por isso que Jesus vai dizer o quê? Bem-aventurados os que não viram e creram. Não viram e creram. Isso chama muito a atenção, porque Judas anda 3 anos lado a lado com o mestre, torna-se um amigo do rei da vida. Ele vê Jesus curar paralíticos, ele vê Jesus curar cegos, curar surdos, ele vê Jesus transformar leprosos, ele vê aquilo que o mestre faz, e a maneira cuidadosa, a maneira misericordiosa, graciosa que Jesus trata as pessoas. Ele vê tudo isso. Terceira questão: Judas ouviu explicações que nenhum outro ouviu, além dos 12. Ele ouviu explicações especiais de Jesus. Vejam aí Marcos capítulo 4, versículo 34. Olha o privilégio que Judas teve. Marcos 4, 34. Aliás, 33 e 34, nos diz assim: e com muitas parábolas semelhantes lhe expunha a palavra, Jesus, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes, e sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Amigos, Judas ouviu explicação que nenhum outro ouviu, senão os 12 discípulos. Você consegue imaginar isso? O privilégio que Judas teve em vida. Quarta questão: Judas foi uma testemunha ocular de todos os poderosos feitos de Nosso Senhor. Ele foi uma testemunha ocular, ele viu quando Jesus está na sinagoga e tem uma mulher enferma, e Jesus toca aquela mulher transformada. Ele viu quando na sinagoga tem um moço cuja mão direita está ressequida, e Jesus transforma a mão daquele moço. Os historiadores mencionam que, ou tem um relato que ele era um pedreiro e que precisava muito da sua mão restaurada. Ele viu, ele presenciou quando Jesus alimenta uma multidão de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, entre 15 a 20 mil pessoas, transformando o lanche de um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Ele viu, por exemplo, quando Jesus, com uma só palavra, restaura a vida de um leproso, com uma ordem fez o cego enxergar. Judas viu tudo isso, observou tudo isso, contemplou tudo isso, o que o Senhor tinha feito. Quinta questão: Judas foi enviado a pregar o reino e realizar prodígios em nome de Cristo. Isso é extraordinário, irmãos. Foi enviado para pregar o reino. Vejam Lucas capítulo 10, Evangelho de Lucas capítulo 10, versículo 17. Lucas 10, 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome.
Judas é enviado a pregar o reino, a realizar prodígios em nome de Cristo. Mas também, irmãos, Judas foi escolhido como administrador do sustento do Senhor e dos seus companheiros. Judas fez o papel de administrador dos recursos, aquilo que a gente chama de tesoureiro. Judas estava ali e o mestre lhe incumbe dessa missão. Foi tido pelos demais apóstolos como um igual na equipe. Ninguém suspeitava dele, ninguém levantou nenhuma queixa. O tempo que ele serviu, aparentemente tranquilo, aparentemente. A alma de Judas estava perturbada pela presença do Salvador, porém o Salvador insiste em estender a mão de graça para a vida de Judas. Contempla grandes feitos, está ao lado do mestre, é amigo do mestre, vê o mestre o designar como administrador do sustento. E é interessante, irmãos, que entretanto nós vamos observar que Judas, de maneira consciente, vai percorrer um caminho totalmente contrário ao que Cristo orienta e ordena. Aliás, queridos, quem brinca de seguir a Deus sem levá-lo a sério, ou segue a Cristo movido apenas por interesses, está tão perdido quanto o perdido da rua. Quem brinca de seguir a Cristo apenas por interesses, adentra um labirinto da perdição, de onde dificilmente voltará à sensatez. O que move você a seguir a Jesus? Essa é uma pergunta que nós deveríamos fazer todo santo dia. Senhor, o que move o meu coração a cada dia em amar a Cristo, amar as coisas de Cristo e buscar servi-lo? É para que eu tenha prestígio? É para que eu tenha um nome famoso? A turma lá em Babel queria fazer uma torre para que chegasse até os céus. Eles eram bem humildes, né? Queria que a torre chegasse só ao céu. Ali era o exemplo da prepotência ao extremo. O que move o meu coração? Porque Judas vai revelar mais adiante que o seu coração é movido por coisas, que o seu coração é dominado por outros interesses que não a glória de Cristo. Por isso, eu posso estar na igreja e não conhecer a Cristo. Isso é assustador. Assustador. Eu posso estar e não conhecer. E aí, irmãos, nós olhamos para essa realidade e a vida do Judas chama a nossa atenção. Como que pode alguém que viu, alguém que presenciou tantas coisas que Jesus fez, alguém que se tornou um discípulo de Cristo, passou 3 anos convivendo com o mestre, contemplando face a face, testemunhando o que Cristo fez, foi enviado para pregar o reino, foi enviado para ser um instrumento de Cristo em diversos lugares, foi escolhido como administrador do mestre para cuidar do sustento do mestre e dos seus companheiros, e ainda assim se aparta, permanecendo distante do mestre, seguindo uma outra rota contrária ao evangelho. Certamente você já viu ou lembra de alguém que afirmava dizer amar a Jesus e que logo revelou um coração ganancioso, logo revelou um coração em busca de interesses, em busca de coisas. Aliás, o mundo moderno faz muito isso. Por isso que as pessoas dão a vida não por Cristo, muitas pessoas dão a vida por funções. Já perceberam como as pessoas brigam tanto por cargos?
Na escola, na universidade, na empresa, na família. Já perceberam isso? As pessoas dão a vida por um cargo. Aí você pensa, para aí. O cargo visa prestígio, notoriedade, ou visa glorificar a Cristo? Por isso que Jesus vai dizer assim: quem quiser ser o primeiro, seja servo. Por isso que ele reúne os discípulos e ele vai lavar os pés, que era uma atividade dos escravos. Nem os alunos nas escolas rabínicas gostavam de fazer isso, mas o mestre fez. Você consegue imaginar isso? O maior de todos ensinando como é servi-lo. O rei, que com uma palavra só ele poderia dizer: os pés fiquem limpos. O rei, não, ele vai lavar os pés dos discípulos. O soberano, que diante de Pôncio Pilatos, diante de Herodes, não usa de nenhuma prepotência, que lá na cruz tem dois malfeitores ao seu redor. Um diz: ei, se o senhor é rei, desce daí, nos tira também. O outro disse: ei, nós estamos aqui porque merecemos. Olha o reconhecimento do pecado. Mas ele nada fez. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus disse: eu vou pensar no seu caso. Não, hoje estarás comigo no paraíso. Você consegue imaginar isso? A grandeza do rei. E é interessante que Judas, tendo acesso a tudo isso, sua alma continua perturbada. Sua alma continua perturbada. Irmãos, uma das grandes tragédias da vida moderna é querer criar um Cristo à nossa maneira. Essa é uma tentação humana, uma tentação do ser humano, tentar criar um Cristo paralelo ao da palavra. E aí a pessoa diz: com Cristo eu me entendo, com o Criador eu me entendo. Meu amigo, isso não te assusta? Isso não te assusta? Você permanecendo vivendo uma vida ofensiva ao Criador, está afirmando que vai se entender com Ele? Isso não te assusta, não? Deveria, no mínimo. No mínimo. E aí vejam um detalhe importante: o que vai acontecer com Judas é uma descrição que o autor da carta aos Hebreus dá um extrato. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá na carta aos Hebreus, capítulo 6. No capítulo 6, nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 6. Vejam essa cena, parece uma foto que não só lembra de Judas, mas de todos aqueles que, semelhantemente a Judas, percorrem outra trilha diferente do caminho do Evangelho. Hebreus capítulo 6, versículos 4, 5 e 6. Nos diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram uma boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Uma outra versão diz assim: como é que os que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Eles já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo, já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir, mas depois abandonaram a fé. É impossível levá-los a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez a Jesus e zombando publicamente deles. Queridos, o que é isso? Isso é, uma vez que eu conheço a verdade, eu simplesmente ignoro a verdade do Deus Criador. Judas estava aos pés do Mestre, estava junto com os discípulos,
com os apóstolos na escola apostólica. Judas estava caminhando com o mestre, ouviu explicações que outros não ouviram, ouviu a tradução das parábolas, ouviu e testemunhou daquilo que Cristo fez, foi incumbido da missão de anunciar as boas novas, foi posto como cuidador dos recursos do Redentor, e apesar de tudo isso, a Bíblia diz que a sua alma permanecia perturbada, a tal ponto que quando ele escuta que estão prestes a fazer ou organizar um plano para prender Jesus, crucificá-lo, ele é o primeiro a se dispor e a perguntar: o que vocês estão dando? Eu tenho interesse. E por 30 moedas ele vai ser comprado, porque a sua cobiça é ilimitada. Ele que viu o mestre fazer milagres, ordenar transformações, agora é vendido, agora vende sua vida, seus princípios. Isso é, irmãos, desafiador, porque quando nós olhamos para essa realidade, nós ficamos a pensar: Senhor, de que maneira temos lidado com a vida? De que maneira temos compreendido a jornada da vida? De que forma temos entendido isso? Eu vou parar aqui, mas eu queria que você saísse daqui pensando nisso, pensando nessa situação. Pastor, Judas começou tão bem, ele tinha tantas possibilidades, ele teve acesso a tantas coisas. Não me diga que ele vai percorrer um caminho diferente. Não fala isso, que ele vai seguir uma outra rota. Na semana que vem nós vamos ver. Mas eu queria que você saísse hoje daqui pensando nisso. Senhor, o que tem movido o meu coração no servir ao Senhor? O que move o meu coração é o amor a Cristo, é amor à palavra de Cristo. O que move o meu coração é porque eu desejo uma cura, eu desejo comprar uma casa, eu desejo fazer uma viagem, eu desejo receber algo que o Criador pode mandar para mim. É isso que move. Se for isso, está errado, não vale a pena. O que move o nosso coração, porque Judas viu, não é que alguém contou, ele viu. Não é que alguém disse: um morto ressuscitou aí. Não, ele viu. Não é que alguém disse: o cego enxergou. Ele viu o cego sendo curado, voltando a enxergar. Ele viu um leproso ser restaurado. Ele viu. E mesmo assim, prosseguiu numa rota contrária à do Redentor. Que desafio, irmãos, porque a situação de Judas está mais próxima de nós do que nós imaginamos, mais próxima de nós do que nós imaginamos, e essa pergunta ninguém pode fazer no nosso lugar. Não dá para pensar que o nosso coração pode ser movido por um mero interesse. O apóstolo vai escrever à igreja de Corinto, ele vai dizer assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Vamos clamar ao Rei, vamos clamar ao Redentor, pedir a Ele que nos ajude, que dê graça ao nosso coração. Ore aí onde você está, peça a Ele: Senhor, agradeça a Ele pelas oportunidades que Ele tem nos dado. Nós temos moramos num país que temos acesso à palavra dele traduzida, nós podemos sair da nossa casa, nos reunir na igreja para orar, cantar louvores, meditar na palavra dele, nós podemos dia após dia contemplar a sua bondade sobre nós, sobre nossas vidas, no nosso cotidiano. Agradeça a Ele por isso.
você pode dia a dia desfrutar dessa dádiva, dia a dia contemplar isso. Deus tem nos dado vida, Deus tem nos dado saúde, Deus tem possibilitado você ouvir, falar, enxergar. Ô Pai, aqui estamos e queremos agradecer. Senhor, nos ajude a prosseguir bem e terminar bem a jornada da vida. São tantos embaraços, são tantas pedras, são tantos obstáculos, são tantas propostas, Pai, indecentes, tentando nos afastar da Tua presença. Sustenta, Senhor, cada filho, cada filha, sustenta cada coração, nos ajude a amar o Senhor sobre todas as coisas, nos ajude a servir ao Senhor, não por interesses, mas movido tão somente em glorificar o Senhor em todas as coisas. Eu clamo por cada filho, por cada filha aqui nesta noite. Eu clamo, Pai, por amigos, familiares, vizinhos, conhecidos do nosso convívio, pessoas que um dia ouviram da Tua palavra e que talvez neste momento estão distantes. Oh Deus, toca nesses corações. A Tua palavra que não volta vazia, possa cumprir e fazer o efeito necessário em cada uma destas vidas. Eu clamo por este senhor, por esta senhora, por este menino, por esta moça, por este rapaz, que talvez neste momento estejam em alguma esquina, usando alguma substância psicoativa, e seja talvez na beira de um trio elétrico, não sei, mas independente do lugar onde essas pessoas se encontram neste momento, que o Senhor, Pai, por meio do Teu Santo Espírito, derrame graça e salvação nestes corações, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Queridos, nós vamos passar o momento dos avisos, e eu queria fazer reforçar dois avisos, aliás, né? O primeiro deles é que nós teremos no dia, deixa eu pegar aqui a data correta, próximo sábado, 16 horas, 4 horas da tarde, nós teremos a departamental da SAF na casa da nossa irmã Tia Aninha, tá certo? Próximo sábado, 16 horas. Orem também, irmãos, próximo sábado nós teremos reunião do presbitério, que é para o novo estatuto, tá bom? Então, próximo sábado tem reunião do presbitério para tratar a respeito do novo estatuto. Não é a nossa RO vai ser no final do mês, mas haverá essa reunião do presbitério aqui no município, tá bom? E o outro aviso para reforçar é na sexta-feira. Sexta-feira é o dia do jejum. Você pode fazer pela manhã, à tarde ou à noite, ou pode fazer durante o dia. Reserva na sua agenda para você estar conosco em oração, intercedendo uns pelos outros, tá bom? Vamos passar o momento dos avisos. Eu chamo a sua atenção e lembro que amanhã é dia de estudo bíblico lá no Campo dos Pimentas. Então, se você puder, apareça lá, participe lá também, tá bom? É isso, irmão. Você que está nos canais, aperta o joinha. Quando você aperta o joinha, o YouTube entende que é um assunto importante. Deus abençoe. Momento dos avisos. Dia 17 de novembro, teremos reunião plenária da UPH para a eleição da nova diretoria. Será dia 17 de novembro, logo após o culto noturno. Todos os sócios estão convocados. E hoje, atenção igreja, faremos todas as sextas um jejum em prol da igreja, membros e da IPB em Guarulhos. Ore e participe conosco. Faremos também um relógio de oração durante a escola bíblica dominical e o culto público de domingo. Passe seu nome ao pastor da igreja. No horário marcado, onde você estiver assentado, ore pelas causas da igreja. Venha e participe conosco. A seguir, a programação dos cultos da igreja. Às quartas, às 20 horas, temos nosso estudo bíblico. Se você não está trabalhando ou estudando, é nosso convidado para aprender mais sobre o Criador. Aos domingos, às 9 horas, acontece a nossa EBD. Temos salas desde os menores até os da terceira idade. Venha estudar a Bíblia conosco.
À noite, às 18 horas, nos reunimos no piso superior, na sala dos jovens, para orar e interceder pelas causas da igreja. Se programe e participe. E logo em seguida, às 18h30, ocorre o nosso culto público, que é transmitido ao vivo em nossos canais. Convide um amigo ou vizinho. Vamos juntos celebrar ao Senhor. Nos acompanhe em nossas redes sociais. Por lá, sempre publicamos textos bíblicos, reflexões e divulgações das atividades da igreja. Anote aí, @ipb.cumbica, no Facebook, Instagram e no YouTube. E por último, vamos nos unir em nosso desafio diário de oração. Todos os dias, onde quer que estejamos, sempre ao meio-dia. Agradecemos a sua presença. Deus vos abençoe.